Podcast Mão número 29 na área, mais um Podcast Mão, podcast sobre o líder do Campeonato Brasileiro e mais líder do que nunca, né não, Teleco? O Corinthians foi a Santa Catarina e venceu o Figueirense. Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia, foi muito bem, 3 foi pouco, podia ter sido um 7, imagina quando chegar o Tevez ano que vem, hein? A gente vai falar sobre isso, será que Carlito Tevez tá chegando no Corinthians? Mas não foi só coisa boa que veio de Santa Catarina, não. O Edilson não machuca, né? Quem machucou foi o Fagner, o lateral direito do Corinthians. A gente vai falar sobre isso também, né não? Vitor Guedes, maldição nas laterais do Timão? Maldição nas laterais, bom, primeiro bom dia, boa tarde pros ouvintes, enfim. Falaremos também de Wagner Love, protegido de Rodrigo Vessone, que perdeu 818 gols, por isso que o jogo não foi 818-0 pro Corinthians, mas tá demais, né? A maldição da lateral do Corinthians tá demais, tanto que todo mundo se machuca e o Edilson tá inteiro, que é uma maldição ainda maior. Vaso ruim não quebra, meu senhor. Eu acho, Rodrigo Vessone, primeiro, olá pra você, o Vitor Guedes, eu tô começando a perceber que é maldade no coração desse pequeno rapaz, porque eu perguntei das laterais, ele foi falar do Wagner Love, tá perseguindo o Wagner Love, o Vitão, Vessone? Isso já tá claro, né? Um grande abraço a todos aí, isso já está claro, mas realmente o Love teve mais uma jornada muito ruim lá em Floripa, o time não precisou Para de perseguir o homem, Vessone, coitado. Mas certamente o time não precisou dele, mas ali naquele 2-0, por exemplo, aquele gol que o Jadson enfia uma bola magistral pra ele, se ele não fazendo aquele gol, depois se toma um empate, numa dessa toma uma virada, ficaria na conta dele, porque um 2-0 ali pra um time que tá quase pra cair, é aqueles 2-0 que você acaba com o estádio, com o clima, com o time, enfim. E ele mais ou menos, de novo, falhou. Então, assim, ele tem 8 gols, mas com o meio de campo que o Corinthians tem, ele poderia já ter uns 14, 13, certamente ele estaria quase ali brigando com o Ricardo Oliveira. Então, eu aceito a crítica do Vitão, mas repito, ele joga muito bem pro time, dá muita opção, ele cumpre muito bem o seu papel tático e eu consigo enxergar isso com o Tite, mas realmente ele deveria ter muito mais gols pelo meio de campo que o Corinthians tem, mas o time fez mais uma partida muito segura lá em Florianópolis, ganhou com autoridade, foram pouquíssimos os jogos no campeonato que o Corinthians sofreu e foi encurralado, assim, foram muito poucos mesmo, dá pra contar no dedo quando o Corinthians foi encurralado nesse campeonato e lá em Floripa foi mais um exemplo desse Corinthians que consegue controlar a maioria dos jogos. Futebol de campeão ontem animou, viu? Se continuar assim, acho que não escapa não. E eu vou perguntar pra vocês, fazer uma pergunta difícil, hein? Um ou outro, A ou B, quem tá melhor, Jadson ou Renato Augusto? Vou começar com o Vitor Guedes. Pra mim, Renato Augusto é o craque do brasileiro e Jadson foi o craque das últimas 2 rodadas. E meio muro pra você. Pô, gente, eu acho empatado, viu? Só o Renato Augusto, você vê, né? Às vezes ele gosta de acertar a trave, às vezes eu achei que ele deu uma enfeitadinha naquele primeiro chute, mas poxa, ele tá se esforçando muito e é caneta todo jogo. Tá empolgando. 2 muretas, Vessone. O Vitor Guedes soube dividir o prêmio e o Teleco empatou o jogo. E você, escolhe um, Jadson ou Renato Augusto? É bem difícil, né? Os números do Jadson são inigualáveis, assim. 20 assistências já na temporada, um brasileiro com vice-artilheiro do brasileiro, mais quase acho que 10 assistências no campeonato. Eu queria dizer que assistência é froice de basqueteiro, é passe pra gol, né? E é engraçado, os números do Renato, os números frios do Renato, eles não são muito bons, não são tão absurdos igual os do Jadson, mas quem assiste os 90 minutos sabe que o Renato ele não tá reconhecendo o adversário, ele não reconhece marcador. É engraçado ver ele jogar, ele não reconhece quem tá tentando marcá-lo, ele passa por quem ele vê na frente, ele dribla de um lado e do outro, por baixo das pernas. Aquele lance do Figueirense é um lance emblemático, vem 2 marcar ele, ele passa pelos 2, dá rolinho nos 2 e vem um terceiro fazendo falta, porque senão ele tinha passado pelo terceiro também. Então ele tá muito confiante no que ele faz, enfim, é difícil. Eu vou ficar em cima do muro porque é muito difícil mesmo. Ali vai ser acho que na reta final ali, quem se destacar ali naqueles momentos decisivos, que acho que vai levar esse prêmio de melhor jogador, acho que fica entre os 2. Dificilmente acho que alguém levaria no lugar dele. Ainda bem que tem um Belo aqui
aí que o Belo não fica em cima do muro, né, Belo? Fala aí pra nós. Não, o Vessone falou dos números. Os números do Jadson são mais fáceis, né? Número de passe e número de gols, mas eu acho que um número ele é vice-artilheiro com 11 gols, né? Oi? Ele é vice-artilheiro do campeonato com 11 gols e tem 9 passes para gol, ou seja, ele participou de 20 gols. Ou 9 assistências, como você gosta de falar. Né? Esse é vocês que são basqueteiros. Agora, um número que favoreceria você me permite uma provocação, âncora? Fala, Vitão. Eu brinquei com o Vessone, lógico que nós estamos brincando aqui, eu não persigo o Wagner Love e reconheço nele que ele não é chinelinho, o esforço, isso que foi dito eu reconheço. Meu problema com ele é a questão técnica mesmo, eu não vejo nele má vontade, chinelinho. Mas voltando, o Corinthians ontem chegou aos 100 gols, né? Que é uma marca em 61 jogos para um time que era retranqueiro, enfim, é uma marca bastante considerável. Já é o segundo ataque a 1 gol só do Palmeiras. O time que perdeu os atacantes titulares. Exatamente. Agora a questão Jadson que nós estamos discutindo, enfim, nós que trabalhamos em jornal, Vessone que trabalha em jornal, eu tenho uma coluna, a gente tem um hábito de toda virada de turno fazer a seleção da rodada, enfim, do campeonato. E na seleção do meu primeiro turno, o meio campo, os meias eram Renato Augusto e Lucas Lima. Se fosse hoje, ou faria 3 meias, enfim, ou o Jadson estaria na minha seleção. Agora, voltando já que a gente tá falando de número, o que eu queria, uma provocação voltando ao Wagner Love é o seguinte: esse negócio de passos para gol e tal. Se no lugar do Wagner Love tivesse um bom atacante ontem, ou o Wagner Love dos bons tempos, ele teria feito uns 2 gols, certo? A atuação do Jadson teria sido exatamente a mesma, e ele teria dado 4 e não 2 passos para gol. Por isso que eu sou muito crítico, enfim, não sou de analisar futebol só com número, porque o Jadson jogou a mesma coisa. E se a bola entra todos os passos que ele deu, ele teria dado 4 e não 2 passos para gol. É impressionante, o mais impressionante para mim na campanha do Corinthians é como o Corinthians tem o segundo melhor ataque, lidera com Malcom e Wagner Love no comando de ataque. Assim, realmente isso é impressionante para mim. Por mais que Elias, Jadson e Renato Augusto estão jogando bem, o Corinthians começou a meter 3 gols em todo mundo, 2 gols no Santos, 3 gols no Figueirense, tem feito 3 gols com frequência. O ataque do Corinthians não é pegar no pé, não é ser chato, é muito falho na finalização. Tanto o Malcom quanto o Wagner, né? Os dois, o ataque inteiro. E ontem, foi lembrado do lance do Wagner Love aos 19 minutos, mas depois desse lance, o Corinthians teve, no segundo tempo, em 10 minutos, o Corinthians perdeu 3 ou 4 gols, num Malcom entrou sozinho, foi fominha, depois foi a vez do Wagner Love chutar de esquerda e perdeu um gol feito, depois o Renato Augusto foi fominha e não tocou pro Malcom, o Corinthians perdeu 3 ou 4 gols daqueles imperdíveis. Não é que chutou, que nem aquele bola na trave, que é de fora da área, enfim, a bola podia entrar ou não entrar. Gols fáceis, o Corinthians perdeu pelo menos, que eu tô lembrando aqui, o do Wagner Love do primeiro tempo e 3 do segundo, são 4 gols fáceis que o Corinthians perdeu. E desses, nas minhas contas, 3 foram passes do Jadson. Aí você vê como que número às vezes não explica tudo. Assim, a fase dele é até melhor, na minha opinião, do que os números dizem. Se o Corinthians tivesse um ataque ali, um jogador fazendo gol, um atacante em boa fase, o Ricardo Oliveira mesmo, que não é o Coutinho nem o Pelé, o Ricardo Oliveira, quantas bolas ali que foram parar na trave, para fora e aparecer nas estatísticas, assim. Bom, gente, então concluindo, na minha opinião, o Jadson vive hoje sua melhor fase na carreira. Muito melhor que o que ele jogou no São Paulo e muito melhor do que aquele Jadson do ano passado com o Mano Menezes, que foi o técnico que o levou para a seleção e que pediu sua contratação. Jogando essa bola que tá, em breve estará mais um jogador na seleção brasileira. Certo, Bela, com você. E, Vitão, só terminando de falar aquele negócio que eu tava falando sobre os números, que o Vessone falou dos números do Jadson, passes para gol e de gols marcados. Um número que favoreceria o Renato Augusto seria, não sei se existe isso, Vessone, o número de jogadas que o Corinthians faz que passam pelos pés do Renato Augusto. Que acho que esse seria o grande número do Renato Augusto, o número que colocaria o Renato Augusto como melhor jogador do campeonato, porque eu que acompanho quase todos os jogos do Corinthians de dentro do campo, não tem uma jogada do Corinthians que não passa pelos pés do Renato Augusto. O Jadson, ele é mais efetivo, tanto que ele aparece nos números de chutes a gol, de gols marcados, enfim. Mas o que o Renato Augusto trabalha pro time é impressionante. Se alguém fizesse assim, número de jogadas do Corinthians que a bola passa nos pés do Renato Augusto, daria quase 100%. Existe uma contagem dessa, Vessone? Eu acho que é uma boa questão, Belo. Acho que dá pra tentar levantar assim. Talvez até passes certos ou
passes efetivos? Acho que é uma boa questão mesmo, acho que dá para levantar. Tem números muito legais desse time do Corinthians, que é números efetivos, por exemplo, de passes certos. Teve jogo que o Corinthians chegou a trocar quase 900 passes num jogo, assim, 800, 900 passes e 700 certos, sabe? Uma coisa maluca, absurda, coisa de futebol europeu, assim. Então é muito legal ver esse time jogar. Tem seus defeitos? Claro que tem, todo time tem, e esse Corinthians não ia ser, não é nenhum supra-sumo, não tô dizendo isso, mas é muito legal ver esse time jogar, porque joga com bola no chão. O Corinthians, até o Zé Gonzalez tweetou isso daí, nosso companheiro, o Corinthians é só o 17º que levanta a bola na cabeça de jogador, com bola aérea, 17º, ou seja, só 2 times que fazem mais do que ele. Então, o Corinthians joga a bola no chão mesmo, tenta jogadas no chão, tanto que tem muito pouco gol de cabeça. Se não me engano, acho que são 2 gols de cabeça. Aquele jogo do Palmeiras foi meio aleatório ali, quase não sai gol de cabeça do Corinthians. Contratou o Lincoln pra isso, né? Mas sobre o Jadson e o Renato Augusto, tem um internauta ouvinte que mandou uma pergunta pra gente, né, Teleco? O André, que toma conta do perfil SCCP+, no Twitter, mandou uma pergunta pra gente, justamente falando dessa história aí. Vamos ouvir. Alô, galera do podcast Timão, aqui quem fala é o André, o Corinthians+, SCCP+, do Twitter. A minha pergunta hoje é a respeito do Renato Augusto e do Jadson, que hoje formam, de longe, o melhor meio-campo do Brasil. Só que com o Mano Menezes a coisa não funcionava assim, né? A gente lembra que ele tinha restrições a ver os dois atuarem juntos, e quando jogavam não rendia nem de perto o que a gente está vendo hoje. E que a gente pode atribuir o crescimento da dupla, que hoje está jogando muito com o Tite? Foi questão de entrosamento? Foi a sequência que o Tite deu para os dois? O que a gente pode falar sobre isso? E um abração aí pro Marco Belo, pro Vessone, pro Vitão, e um abraço especial pro Teleco, meu amigo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Essa é uma boa pergunta, mas o que acontece de verdade é muito particular de cada jogador. O Jadson no começo do ano, por exemplo, era reserva do Lodeiro. A gente que eu tava nos Estados Unidos acompanhando a pré-temporada do Corinthians, e o Jadson tava ali cabisbaixo, andando pelo hotel cabisbaixo, tava e o Lodeiro gordo. aqui, como ia ser titular do time, mesmo aquela coisa do Lodeiro poder ir pro Boca ou não, mas o Jadson naquela situação de poder ir pro Flamengo, pro Cruzeiro, quase sendo dispensado, e hoje é o Jadson que tá sendo falado, enfim. O Willian agora com o Mano Menezes, o Willian com todos os treinadores, o Willian Cebolinha no Cruzeiro, não jogou com ninguém agora esse ano inteiro. Agora com o Mano tem 6 jogos e 7 gols. Então acho que vai muito do treinador com o jogador, acho que é uma coisa muito específica. Então o fato do Jadson e o Renato com o Mano não ter dado certo e tá dando certo agora com o Tite é uma questão de posicionamento, de confiança. Às vezes o treinador fala uma coisa pro jogador que dá mais confiança para ele. Alguns jogadores não deram muito bem com o Tite. Isso não é caso do Mano, com o Mano era ruim e o Tite é bom, não é esse caso. Outros jogadores com o Tite não conseguiram jogar e com outros treinadores foram muito bem. Então eu levo mais nesse sentido, entendeu? De que é uma coisa de verdade muito particular de cada jogador. E o Jadson, ele chegou bem gordo também da pré-temporada, né? Eu vi uma entrevista que o Tite tava falando que o Jadson sempre foi o titular dele, ele só não era porque ele tava gordo. E falando em gordo, né, não querendo cornetar aqui, mas o Edilson foi o lateral direito do Corinthians na partida contra o Figueirense depois da lesão do Fagner, e acho que o Edilson vai continuar no time, não sei em qual local que o Edilson tá batendo bumbo, mas dia sim, dia não, ele pega o lugar de alguém no time, dessa vez o do Fagner, que não enfrenta a Ponte Preta. Hoje eu ouvi lá na Rádio Transamérica o Dr. Júlio Stancati, o médico do Corinthians. Vamos então ouvir o que o Dr. Júlio fala a respeito da lesão, pessoal. Boa noite, Marco. Realmente, infelizmente, mais uma lesão muscular. O Fagner teve constatado clinicamente realmente um estiramento muscular, que a gente vai confirmar a extensão e a gravidade amanhã quando ele submeter a um exame mais apurado. Mas pela clínica, realmente, ele tem um histórico aí clínico de ter tido uma lesão muscular mesmo na posterior da coxa. Então é mais ou menos o que sofreram Wendel e Arana. E a gente pode falar, claro, dependendo do exame de amanhã, que para a partida contra a Ponte é muito difícil o retorno, até por precaução, né, doutor, quando acontecem lesões desse tipo? Pela sintomatologia clínica, ele já obviamente deve estar vetado para o jogo do domingo. A gente só vai ter uma ideia melhor
do tempo de um prognóstico de parada quando a gente realmente realizar o exame, mas para domingo, infelizmente, não vai ser possível não. E em relação ao Wendel e ao Guilherme Arana, qual a situação atual dos dois, por favor, doutor? Eles voltam a treinar nessa semana, eles já trataram por 2 semanas, foi o prazo de tratamento que a gente colocou para realmente fortalecê-los bem, para deixá-los numa condição clínica melhor, já que eles vão bem tendo lesão também repetitiva, e a gente aguarda o treinamento a partir de amanhã, eles devem treinar e, dependendo da evolução, a gente talvez os coloque na partida do fim de semana. Então há uma dúvida ainda em relação ao Wendel e o Arana, a probabilidade existe deles jogarem no final de semana. Em relação ao Rildo, a situação é mais complicada, né, doutor? O Rildo sofreu uma cirurgia, a gente tem que guardar pelo menos 45 dias ainda, o Rildo é só pro fim do campeonato, né? Já o Arana, realmente o Wendel, a gente vai observar o treinamento. Eles estão bem, evoluindo bem também, com o aval da parte clínica, da parte física, né, e do Tite, eles vão estar à disposição. A gente espera que eles treinem bem essa semana até que a gente tenha realmente uma segurança boa para colocá-lo no jogo no fim de semana contra a Ponte. Sobre o Luciano, qual a situação dele, doutor? Volta a jogar esse ano ainda? Não vai dar, não. Infelizmente o Luciano esse ano não joga mais, não. Ele já está fazendo o início da fisioterapia de dinamização da região do joelho, mas ainda vão alguns meses até cicatrizar totalmente a lesão, fortalecimento. Foi uma cirurgia grande, uma cirurgia de cruzado, e o prognóstico é de 6 a 8 meses. Cruzado associado também com uma lesão no menisco, né? Então realmente para esse ano não vai dar, não. O Luciano fora então para 2015, só volta na temporada 2016. Entre o Wendel e o Guilherme Arana, o Arana é aquele que está mais próximo de voltar, doutor? O Arana está um pouco mais próximo, até porque o Arana tinha uma lesão um pouco menor e a gente segurou um pouquinho mais, né? Porque realmente ele teve, não uma recidiva, mas ele teve um incômodo no treinamento de sexta-feira que antecedia o jogo da semana retrasada. Então a gente optou por trabalhar mais, até porque a musculatura dele não respondeu muito bem, eu acho que tem mais possibilidade. O Wendel também a gente espera que melhore bem, mas o Arana está num passo à frente. E doutor, o que está fazendo os jogadores sentirem essas lesões? Porque é interessante que nos 4 casos, né, no Rildo, o Fagner, o Wendel e o Guilherme Arana foram lesões sentidas no início das partidas. É excesso de jogos? Excesso de jogo, muita atividade, isso a gente está sujeito mesmo. Sei que nós não tivemos muitos casos esse ano, esses foram os casos mais iminentes agora nesse segundo semestre. Ele passou praticamente o primeiro semestre muito bem. Teve a infelicidade do Luciano, que teve também uma lesão de joelho forte, né? Que foi uma lesão de ligamento, então é uma situação diferente. Mas as lesões musculares não foram muito grandes não, viu, Marco? Na realidade, a gente espera que do Fagner também não seja tão grande. Mas isso vem, obviamente, do estresse, da decorrência de excesso de jogos. Então, isso é uma característica individual do atleta também, mas a gente conseguiu levar bem, no geral, a preparação física também. Os jogadores que mais nos preocupavam, né, o Renato Augusto, que tinha muita lesão, está fazendo um ano excepcional, então a gente está contente. Isso acontece mesmo, não dá para fugir de jogos quarta e domingo, como nós tivemos esses últimos 2 meses, né? Eu achei que o Edilson estava fazendo grande partida, né, no começo do jogo, aí infelizmente ele entrou e de lá pra frente só piorou, né? Mas ele até que não comprometeu dessa vez. Acho que já é um grande avanço em relação ao Edilson depois daquele desastre que a gente viu contra o Inter. O que você acha, Vitão? Tem um problema, né, Teleco? O Edilson foi bem contra o Figueirense, que não tem ataque, e a Ponte Preta, que vem de 4 vitórias, tem no Birubiru seu grande jogador, né? Que é um jogador que cai ali naquele setor onde vai jogar o Edilson, quer dizer, onde supostamente vai jogar o Edilson. Com o retorno do Arana na lateral esquerda provável, né? Como a gente ouviu aqui falar aí, eu não sei se o Iago, que já foi improvisado na lateral esquerda, se também pode ser improvisado na lateral direita, afinal ele é destro, né? Uma temeridade, o Vitão tá achando. Agora, o Teleco, Vessone e Vitor Guedes, o pessoal tá mandando perguntas também pelo @podcastimão. O Danilo Braga, tô esperando o podcastimão, quero ver vocês falarem do jogo. O Reinaldo Leal escreveu aqui no @podcastimão no Twitter: o que acham de Luca e Lincoln ao invés de Malcom e Love? Seremos campeões sem ataque. É a opinião do Reinaldo Leal. O que vocês acham, hein, Teleco e Vessone? Luca e Lincoln titulares? Acho que tá muito cedo, né, gente? Não é hora, né? Agora, faltando 10 rodadas, agora que é a hora da maior pressão do campeonato, eles vão entrar muito esporadicamente, não é a hora, né? O Diego Valença pediu pra gente debater o que a gente achou do último jogo do Edilson. O Teleco já falou, né? O Edilson não foi tão ruim assim, pra ele já tá bom, né, Teleco? Tava bom, eu acho que foi bom demais. Só dele não comprometer, pra mim já foi um alívio, né? Eu fiz aquela novena pra ele entrar no último jogo e infelizmente falhou, rapaz. O Edilson foi mais forte que eu.
E como eu falei, ele teve grande atuação até os 4 minutos, que foi a hora que ele entrou no jogo. A hora em que ele tava no banco, né? Ele vai bem no banco de reservas. O Marcelo de Mello pediu pra gente falar no podcast Mão do número dos fiéis torcedores. O Corinthians já chegou, segundo ele, a 127.480 sócios. Tem alguém contando aí? Teleco, Vessone, Vitão? O Teleco manja mais disso, hein? Então, hoje tá mostrando no Futebol Melhor 127.494, sendo que o Rivale tá só com 2.000 à frente, né? Tá com 1.999 à frente. Mas também esses números, eles oscilam muito, tá? Não sei se é lá o cara que manda os arquivos, às vezes tá mais, às vezes tá menos. Parece que agora estabilizou. E tem uma coisa também, o Internacional, ele não tira os inadimplentes deles. Então hoje o Internacional tem 147 mil, mas eu lembro que quando eles tinham 136 mil, apareceu uma notícia no site do Internacional: chegamos aos 109 mil. Quer dizer, cada um tem seu jeito de contabilizar aí, e a gente não deve se fiar muito nisso. Eu acho que o mais importante é entrar bastante dinheiro pro clube. Não, eu concordo em gênero, número e grau com o que você está falando, Teleco, porque eu acho que é impossível você comparar coisas diferentes. Você está comparando limão com laranja, com maçã, com banana. Você está comparando clubes que vendem sócio-torcedor a R$100 com clubes que vendem a R$9, com clubes que o sócio-torcedor ganha ingresso, com clubes que o sócio-torcedor tem desconto em ingresso, com outros clubes que o sócio-torcedor não ganha nada. Então, eu acho que essa briga, entre aspas, de quem tem mais sócio-torcedor é uma coisa tão complexa que acaba virando uma besteira sem tamanho, na minha opinião. Eu respeito. Eu também acho que vale até a discussão da média de público no estádio. Sim, mas o que eu tô falando é desse agora, de o número de sócio-torcedor. não serve pra nada, enfim. O Inter passou o Palmeiras, o Corinthians passou o Inter, mas como passou? Se cada um paga um preço diferente, cada um ganha coisas diferentes, você tá comparando coisas que não tem comparação, né, Vitão? Sim, falando especificamente do Corinthians, tá bastante claro que quem não é fiel torcedor jamais conseguirá entrar nos setores populares, certo? Os ingressos acabam e o que vai para a bilheteria é sempre no setor oeste e um outro jogo leste inferior, assim. Então tá claro pro torcedor corintiano que por hora, pelo menos, se ele quiser ver o jogo do Corinthians no setor popular, seja nas organizadas no setor norte, seja atrás do gol no setor sul, tem que ser sócio-torcedor. Enfim, não estou discutindo se é certo ou errado, mas é uma regra que não vejo em curto prazo isso mudar. Agora, interessa, na minha opinião, o Corinthians tem uma média de público nisso, ele tem bastante mérito nisso, é a questão do ingresso. Enquanto ficou aquele preço ridículo e absurdo ali no setor oeste, nunca lotou nem em jogos importantes. Abaixou um pouco que foi o preço, já começou a lotar aquele setor. Então a questão é essa, a questão é o Corinthians ter um preço compatível com a sua realidade no setor e lotar. Assim, cadeira é uma conta simples de fazer, até para jornalista, que é o meu caso, que eu detesto fazer conta. Cadeira vazia não dá dinheiro. Então, se tá sobrando, tem que abaixar o preço, né? E o Corinthians tem condição, ainda mais agora que ele lidera. Tem um estádio novo, bonito, um estádio que sonhou a vida inteira. O Corinthians tem condição de jogar próximo à capacidade total ali, aquilo que tem na Europa, no Manchester, no Borussia, próximo ao 100%. E o Corinthians passa longe disso pela política, na minha opinião, burra, em alguns setores na relação da precificação. E o Corinthians divulgou hoje os números para Goiás e Flamengo, né, Vessone? 29 mil vendidos contra o Goiás, um jogo quinta-feira 7h30, e 36 mil contra o Flamengo. Mas é isso, a gente já explicou bastante, o estádio 48 mil, e aí você vai tirando 1.000 de divisória com visitante, mais 1.500, quase 2.000 pro visitante em si, mais alguma coisa perto de 1.000 ali no norte, que ainda não está sendo vendido por falta de bombeiros, e agora ainda tem a parte agora onde se vendeu, alugou as cadeiras, as cativas, que o clube, na minha opinião, repito, uma bobagem, como o Vitor Guedes está dizendo, cadeira vazia é prejuízo, só porque as pessoas que têm as cadeiras ali alugaram as cadeiras, não podem sentar gente que não tem cadeira, né? Aquele meio que tá, o único lugar que tá meio vazio ali agora é o meio de campo na oeste, então as pessoas que alugaram cadeira não podem sentar ao lado de pessoas que outras pessoas que poderiam comprar avulso, por exemplo,
exemplo, mas aí a pessoa não vai se sentir, não tem motivo para ter a cadeira. Claro que ela tem motivo, ela já comprou, ela tá tranquila, ela sabe que o lugar é dela. Isso daí já é um grande motivo. Se for o caso, cobre um pouco a mais do avulso, já cobra um valor então bem a mais, se for o caso, um valor alto, mas pelo menos vende, deixa a oportunidade para as pessoas irem e não deixar simplesmente a cadeira vazia e só para dizer, nós temos aqui, se vocês quiserem comprar, tá aqui, viu, vai estar vazia. Eu não consigo entender isso, mas enfim, então é isso, 29 mil vendidos contra o Goiás, 36 mil, imagino que vai bater 35, quase 40, 36 mil, mesmo sendo quinta-feira, sábado, e o do Flamengo nos próximos dias esgota tudo, vai ter 43 mil, 42, 43 mil, alguma coisa assim contra o Flamengo, até porque o visitante vai estar cheio também, enfim. E por tudo que vai envolver essa partida, certamente uma das partidas mais esperadas pelo reencontro com o Guerreiro, tudo. Mas é isso, acho que aos pouquinhos o clube vai se enquadrando e vai se acertando. O estádio relativamente novo, 1 ano e meio, e aos pouquinhos o clube vai se acertando ali e vai resolvendo os problemas. Não, esse jogo contra o Flamengo é assunto para outros podcasts, até porque a gente tem muito para falar sobre esse reencontro da torcida do Corinthians com o Guerreiro. Já ouvi falar, inclusive, da torcida organizada, que eles estão preparando aquelas notas de dinheiro com o rosto do Guerreiro, enfim, mas a gente vai discutir isso mais pra frente. Queria mandar um abraço pro Valdir Lanoni, ou Iannone, não, Valdir Lanoni, que tá seguindo a gente no @podcastmão no Twitter, Anderson Silva, Ricardo Marques, pra Eliane Bravo, Rafa... Anderson Silva é aquele da vozinha, assim? Aquele é corintiano, mas esse Anderson Silva, pela foto, não é aquele lá, mas o que você tem contra a voz fina, o Vitor Guedes? Nada, ainda mais o Anderson Silva, não vai ser o que eu vou falar. Thiago Ramon, Douglas Ferreira, o Jeff Sanches manda pra gente, Corinthians renova com o Ralf, o blog do Macedo tá seguindo a gente, Guilherme Matos, Gabriel Alves, Flávio Gomes, o Pombo tá seguindo o podcast Mão, o Pombo deve ser fã do Vitor Guedes, Rafael Melo Santos, Anderson Sebastião, Mário Tomazella, Diego Valença, Bismarck Marinho, todo mundo seguindo a gente no @podcastmão. E queria dizer que esse é o último programa em que o ouvinte vai participar da promoção concorrendo a uma camisa oficial de passeio do Corinthians, hein? Porque no próximo podcast Mão a gente já vai dar o nome do vencedor. Então é a última chance de você mandar e-mail para podcastmão@gmail.com respondendo a seguinte pergunta, Teleco. Quem é o volante bem jovem que estreou em 93 contra o Cruzeiro? Diz pra nós. Você já sabe, Marco? Vai precisar perguntar pra alguém. Eu tô estudando. Volante bem jovem que estreou em 93 contra o Cruzeiro. 7 de setembro. Embur, não. Cara, sim. Baré. Você precisa estudar mais. Você devia falar com algum amigo seu, cara. Ezequiel. Wilson Mano. Não vai ter jeito. Não sei. Catanossi. Quem? Catanossi. Nossa. Já sabemos quem não vai ganhar essa camisa, o Marco Belo. Não, mas você responde pra gente no podcastmão@gmail.com e daí no corpo do e-mail você escreve por que você quer ganhar essa camisa oficial do Corinthians. No próximo programa, o 1º do mês de outubro, a gente já divulga o vencedor da promoção. Aliás, o vencedor da promoção da caneca do mês passado já recebeu a caneca e a gente vai colocar no Twitter, no Facebook, enfim, nas redes sociais, a foto do vencedor com a caneca oficial do Corinthians. E outros prêmios vão vir mais pra frente, pra quem ouve e acompanha o podcast Mão. Agora, pra finalizar, Tele, aqui essa história do Tevez, o Tevez vai voltar pro Corinthians, é isso? Opa, já reservei o lugar dele aqui. Ontem no Mesa Redonda, o Chico Lang falou que vinha não só o Tevez, como o Rafael Marques ano que vem pro Corinthians. O Tevez viria como... Mas que diferença, hein? Cara, praticamente a mesma coisa. Tevez, Rafael Marques... Deixa eu ver quem mais. Vidotti, né? Também era craque. É a mesma coisa que vai vir numa festa a Pamela Anderson e a Biro num pacote, né? Salvati. Pelo amor de Deus, né? Então, Pamela Anderson e Edeli Salvati, o que vocês acham? Será que a Pamela Anderson Tevez vem pro Corinthians? Ou o nosso amigo Chico Lang, ele tá errando nessa, pessoal? Não, acho que ele exagerou no Goró, o Chicão, hein? Eu acho que é a mesma coisa de quando ele fala que o Corinthians vai ganhar de 8-0, 9-0. É aquele excesso de otimismo. O que o Vessone acha disso? Toda operação que o Boca fez, toda a festa, eu não vou nem comentar, vai.
Acho que o Vessone deu a melhor declaração a respeito, sem comentários. O Teleco, o nosso ouvinte já entendeu o que quisermos dizer. Gente, se a questão fosse dinheiro, Tevez não ia largar a Juventus para ir pro Boca. Então, ele quer voltar para Buenos Aires, não tem o menor sentido. Não, assim. então. É sem comentários com S, gente, não é sem comentários com C, tá? Pessoal, vamos deixar passar essa aí. Então é isso, né? O Corinthians vai ter a semana inteira pela frente, né? A gente já ouviu nesse podcast mão do Dr. Júlio Stancati que o Fagner não enfrenta a Ponte Preta. Domingo tem jogo em Campinas, mas antes disso tem outro podcast mão que a gente, claro, vai falar muito mais sobre esse próximo jogo do Corinthians, mas pro final da semana. Por hoje já discutimos muito sobre o líder do Campeonato Brasileiro, cada vez mais líder, e faltam 10 jogos para o Corinthians tentar ou colocar as duas mãos na 6ª taça do Campeonato Brasileiro. Quero agradecer ao ouvinte do podcast Mão, sempre acompanhando a gente, dizer que no final da semana tem mais. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Mande cartas para Vitor Guedes, que ele adora receber cartas e telegramas. E no final da semana tem mais. Valeu, Teleco! Valeu e vai, Corinthians! Alô, abraço, até a próxima. Valeu, Vessone! Valeu, grande abraço a todos. Tchau, tchau.